Eu sou pernambucano, nascido em Recife, mas crescido no interior de Pernambuco, né? Então passei ali pelo Engenho São Lourenço, Itambé, Aliança, Goiânia. Depois, com 10 anos, volto para Recife. Poxa, mas por que rodou tanto assim? Meu O pai, ele pai era, era. meu pai, ele era fiscal de usina de cana-de-açúcar. Então, aí a usina falava assim, Tá ó, explicado. vai fiscalizar tal engenho, não sei aonde. Aí ele ia para aquele engenho, né, e tal. Então a gente, até os 10 anos, Trocou muito de trocou escola, muito de escola, muito de de cidade. cidade. E é engraçado, né, assim, porque hoje eu me adapto muito fácil. Aonde eu vou no mundo, eu não tenho dificuldade, né? Tenho saudade do Brasil, saudade, não sei o quê. Cara, eu não tenho, porque eu acho que é devido a isso, Talvez por essa causa, mudança, é que eu por causa sempre me disso, né? acostumei fácil, né? E aí depois, o futebol sempre esteve presente na minha vida, né, como 95% dos jovens, né, crianças do Brasil, jogando em chão de terra, é, golzinho ali de pedra, de Famosa chinela, várzea. mano, não, antes de vaza, né? Jogar na rua mesmo, na rua de Sim, casa, assim, né? No terrão mesmo, assim. Porque no engenho não tinha ruas calçadas, era sim, sim. rua de barro, né? Me identifico. Então, então o gol, né, era ou duas chinelos ou duas pedras que colocava. Então, assim, desde 5 anos, 6 anos que me vi ali. Mas com 8 anos, eu estava morando aí agora em Goiânia, foi onde meu pai me levou na primeira escolinha de futebol, de futsal. Então eu jogo futsal desde os 8 até os 14 anos, só futsal. E aí com 10 anos chego em Recife, onde eu vou jogar no Santa Cruz, depois de um cara ter me levado lá pra fazer um teste, eu passei no teste, tal, em Santa Cruz, depois joguei no Náutico. E jogando futsal, aí um olheiro do Unibol queria montar um time de futebol de campo, sub-15, não, infantil, que era sub-14 na época. Ele foi e me escolheu junto com outros tantos, né? E aí onde eu começo a jogar no futebol de campo. Então, 14, 15 anos jogo no Unibol lá em Recife. Nós somos bicampeão pernambucano de infantil. E aí com 15 anos começa minha aventura, assim, que eu deixo a família e venho para São Paulo para fazer testes aqui, peneiras aqui nos times daqui. E aí fui no Corinthians, fui no Santos. Inclusive, quando eu fui no Santos, estava com o Diego e o Robinho, estava ainda no juvenil, no sub-17, e a gente treinou junto ali, só que eu tava de teste, né? Então, assim, Sim. eles nem lembram de mim, mas eu lembro deles, porque já tinha, assim, uma, um destaque razoável naquela categoria. Depois, enfim, Destaque pô, razoável. O Destaque Neymar tinha um razoável. destaque razoável na categoria. E aí? e aí depois, enfim, no final daquele ano, que é 2001, eu vou fazer teste no São Paulo, e aí fico no São Paulo, e aí fico na base de 16 até os 20 anos na base do São Paulo. Aquela passagem, a gente estava conversando ali, a passagem, porque eu não sei se muitos lembram dessa tua passagem pelo Santo André, que eu, quando eu estudei, enfim, um pouquinho para falar com você, porque a tua história tá aí, todo mundo conhece a tua belíssima história, porque por onde você passou, você ganhou, você foi campeão. Você foi campeão na Itália, foi campeão no São Paulo, por onde você passou, você conquistou e você deixou um legado. São poucos jogadores com a história que você tem como atleta que consegue deixar um legado por onde passa. E você é um desses jogadores privilegiados que passaram pelos lugares. E se a gente falar Hernanes, as pessoas vão lembrar quem era o Hernanes, porque você deixou ali um legado. E eu, particularmente, não lembrava da tua passagem pelo Santo André. Que foi uma das passagens assim mais importantes da minha vida, assim, porque acho que ali foi o divisor de águas, né? Eu fui emprestado do São Paulo, que 2005 com o Paulo Autuori, que para mim também retenho ele como o melhor, o top 3. Fala bonito também. Fala bonito Esse fala bonito. e com elegância. Eu nunca vi Vida. ele dar um esporro em ninguém assim. Ele tinha uma classe tão grande que, uma sabedoria, um conhecimento de futebol tão grande que Pensa fora da caixa também. E também. então, eu subo com ele, faço alguns jogos, faço alguns gols e depois, em 2006, sou emprestado, né? E tem aquele baque inicial, caraca, né? Porque sair do CT, sair do São Paulo naquela época, que era o melhor do Brasil, pra ir pra outro lugar era duro, né? Pô, Aí, campeão do mundo, né? é, 2005, aí verdade, você vai 2006 pra lá, né? verdade. E aí tem esse baque, mas depois eu começo a jogar, tá bem? Aí, no meio do ano, não começa nem a ser escalado mais, porque naquela época tinha, assim,
iam 11 pro jogo e depois só mais 7 que ia pro banco. Isso. Tem um limite, né? Hoje também tem, mas é 11, né, que vai pro banco Isso, também. Então é hoje muito maior. Enfim, naquela época nem pro banco tava indo. Fernandes, hoje se o cara não for relacionado, o cara tá brincando, irmão. Mas sempre tem uma chance, né? Porque tem pra mim, né, eu falo, né? Sim, eu saio do São Paulo, teoricamente, tendo jogado no São Paulo, feito gol no São Paulo, e aí eu vou emprestado para jogar a Série B, em teoria, assim, teria que conseguir fazer, ser o cara do time, time. né? Aí não, nem Relacionado. nem relacionado eu tava sendo. E ali foi onde a primeira coisa que vem deixa eu ligar pro meu empresário e falar assim, ó, me tira daqui porque não tá dando certo e tal. E foi aonde, assim, de novo ali, por inspiração, né, eu falei, caraca. O lado direito conversar com o lado esquerdo, você falou, mano, agora... Você falou, opa, peraí. O hemisfério direito com o esquerdo. Aí eu pensei, né, pô, mas se tu não jogar aqui, né, se eu não jogar aqui, depois eu vou querer jogar onde? E aí foi onde eu realmente tive uma concentração, assim, um foco bem fodido, assim, e aí comecei, né, a treinar, pau, né, e aos pouquinhos voltei a ser escalado, eu voltei a jogar, voltei a fazer gol, e aí acaba a temporada em alta e volto pro São Paulo, mas aquele momento ali pra mim foi importante. Foi importantíssimo, porque depois... eu passei por outros momentos também difíceis, né? E eu sempre lembrava, né? Assim, calma, volta para tua base. Tem até um versículo da Bíblia que carrego comigo, sempre comigo, né? Que é Isaías 30:15, que ela, na tranquilidade, em se converter e sossegar está a tua salvação. Na tranquilidade, na confiança, a tua força. E eu era um cara muito esforçado, treinava muito. Sim. Aí eu li aquilo e falei assim, pô, na tranquilidade, na confiança está a tua força. E eu querendo, né, me matar, eu... relaxei. Aquilo pra mim foi realmente assim, uma mensagem de Deus assim, pra mim, né? E quando eu relaxei, me tranquilizei, aí as coisas começaram a acontecer e tal. Então, é lindo isso.